começando, eu sou Carol Meyer, seja muito bem-vindo! E neste vídeo eu vou compartilhar como foi a experiência de eu escrever este livro aqui, Feitas para Brilhar, Histórias que Curam. Eu vou te contar a transformação que Deus fez no meu coração para começar a escrever este livro e ter a ideia deste livro. Fui convidada para ir para Florianópolis pelo Sebrae e como escritora, então eu levei 40 livros em uma mala. Eu podia levar uma mala no ônibus, eu peguei, aproveitei e fui de ônibus junto com mais 30 outras mulheres que iriam participar deste evento de 2 dias em Florianópolis. Só que dessa vez eu não fui lá para assistir às palestras, eu fui lá para ser a escritora, que tinha um espaço para vários escritores fazerem autógrafos dos seus livros, para falar dos seus livros e também vender. Então, eu pensando de forma positiva, levei 40 livros porque eu queria vender os 40 livros. Chegando lá em Floripa, tivemos algumas horas de viagem de ônibus, chegamos direto no local do evento, botei a mala no cantinho ali no meu espaço que eu tinha para fazer como escritora e comecei a falar do meu livro. As pessoas começaram a aparecer, várias pessoas interessadas em saber da história, de como que foi, fui contando, conversando, fazendo amizades. Mas eu não estava vendendo, eu não estava conseguindo vender. Passou estas 3 horas que eu tinha disponível para fazer a venda do meu livro, para falar sobre o meu livro, e aí eu pensei que eu não tinha vendido nenhum livro. Porém, eu entreguei o meu cartão para várias pessoas e várias pessoas se mostraram interessadas. E aí eu comecei a me questionar se aquele público que estava lá era o público exatamente do meu livro. Que eu fui com estes 2 livros aqui. Eu tinha somente esses 2 livros aqui, o La Vie est Belle e Escolha Ser Você. E eu comecei a observar que eu estava no lugar errado, na hora errada. Primeiro, que falavam porque o horário da minha parte como escritora era no horário que tinha a melhor palestra do evento. Então as pessoas estavam todas assistindo lá. Tanto que várias amigas falaram, Carol, eu queria ter comprado o teu livro, mas foi justamente no horário da palestra. Aí, enfim, aquilo foi uma experiência muito importante, porque eu percebi que eu não estava lá para vender livros. Eu estava lá para falar do amor de Deus, porque para todas as pessoas que apareceram lá, estavam buscando livros técnicos. Elas não estavam buscando ou nunca haviam lido livros sobre espiritualidade, um livro de desenvolvimento espiritual e pessoal. Eu fiquei abismada com isso. Era como se as pessoas estivessem iniciando um processo de desenvolvimento espiritual. Elas não estavam buscando aquilo ainda. E aí eu comecei a analisar se aquele era o meu público. Mas a questão não era essa. A questão é que eu estava lá para levar a palavra de Deus para elas. Elas precisavam saber e ouvir a palavra de Deus, porque elas estavam com muita determinação de buscar conhecimento técnico para fazer com que o seu negócio crescesse, ganhasse mais dinheiro. Elas estavam focando muito no trabalho e não em Deus. Então nós conversamos, as pessoas que apareceram no meu stand, nós conversamos muito sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre versículos, e todas elas saíram de lá transformadas. Como muitas comentaram que foi muito bom ter conversado comigo, porque elas saíram com o coração mais aquecido, com mais inspiração e mais vontade de fazer dar certo, mas de também começar a ler a Bíblia, porque eu indicava para começar a ler Provérbios, que falava muito sobre sucesso, dinheiro e muito sobre negócio. E muitas delas começaram a ler Provérbios. Então eu comecei a pensar, eu não vendi, mas valeu a pena por eu ter falado do amor de Deus para essas pessoas. Mas aí eu comecei a ficar angustiada com isso. Eu não fiquei no evento até o final. Logo após ter finalizado com o meu stand, que a gente tinha um horário determinado para ficar ali, porque iria entrar outro escritor naquele momento. E aí eu voltei pro hotel. Peguei um Uber e voltei pro hotel. Isso era umas 5 horas, não me lembro, era final da tarde. Fui no hotel jantei mais cedo e subi pro meu quarto
para meditar. Eu estava me sentindo frustrada com essa sensação, porque a minha mala estava muito pesada. Imagina, 40 libras, eu não levei praticamente nada de roupa, nada, porque eu só tinha aquela mala tamanho P, e aí eu estava frustrada com isso, porque nunca tinha acontecido isso. Todos os lugares que eu levava meus livros, eu vendia todos. Era impressionante. Peguei um vídeo do YouTube e rezei o terço. Depois de rezar o terço, eu fiz uma meditação. Eu simplesmente sentei em silêncio e comecei a respirar fundo e depois deixar me levar, no sentido de querer ouvir a voz de Deus, para me responder o porquê que eu estava ali, o porquê que eu precisava estar ali, o que eu tinha que fazer para servir mais a Deus naquele momento. E fiquei uma hora e meia ali sentada meditando, quando começou a vir ideias na minha mente. E eu sempre deixo um bloquinho de notas no meu lado para poder escrever. Deixei um bloco de notas com uma caneta. Eu abri meus olhos e comecei a escrever tudo que me vinha na minha cabeça, depois de um tempo meditando e depois de ter rezado também. Quando eu terminei de escrever, eram umas 3, 4 folhas que eu tinha escrito. É um bloquinho pequeno, desse tamanho, tá? Eram umas 4 folhas que eu escrevi. E eu li aquilo e eu comecei a me sentir entusiasmada. Aquela angústia, aquela frustração que eu tava sentindo passou. E eu tava me sentindo muito em paz. Quando eu li o que estava escrito, estava todo o projeto pronto deste livro. Qual nome seria, a capa, as pessoas que eu iria chamar, porque tinham 30, 40 mulheres dentro do ônibus, então eu selecionei ali 10 mulheres que eu iria entrar em contato naquele dia mesmo. E isso, depois de escrever, eram 10 horas da noite. Quando eu entrei em contato com essas mulheres, eram 10h30 da noite. E 2 delas fecharam, aceitaram entrar no projeto. Então eu não podia mais desistir. E aquilo foi acontecendo. No outro dia, no evento, eu fui conversar lá com o pessoal do Sebrae, fiz todo o meu plano de negócios e fui colocando em prática, fui agindo, mas foi tudo fluindo. As pessoas foram entrando até o momento de, em menos de 7 dias, em menos de uma semana, eu estar com todas as 10 mulheres para este projeto incrível que é este livro aqui. Eu conto toda essa história aqui na introdução deste livro. Acredite no que você pode fazer, o mundo está pronto para ouvir a sua história, para ver seu brilho e para ser transformado pela sua ação. Você foi feita para brilhar. Este livro é uma obra de Deus. Eu espero que você adquira este livro para conhecer sobre a obra de Deus, porque Ele age na nossa vida quando nós deixamos Deus agir. Quando nós estamos buscando a Ele, porque nós precisamos querer primeiramente. E eu deixei de fazer tudo naquele período para ir meditar, para ir buscar a Deus, para estar orando, para estar olhando para dentro de mim. E Ele me respondeu. Ele me deu toda a ideia deste livro. Durante minha oração e conversa com Deus, após 30 minutos meditando, senti muito forte o desejo de colocar em prática este projeto. Incrivelmente, Deus foi me guiando como deveria funcionar. Me deu uma lista de 40 nomes e até o nome do livro. Eu fui escrevendo tudo o que vinha na mente e quando percebi, estava com o projeto pronto em mãos. Rascunhado. Senti uma convicção tão grande que no mesmo dia, às 22h30, enviei mensagem para 10 mulheres e no mesmo instante, 3 confirmaram. Eu falei 2, mas são 3. Uma hora depois, recebi a confirmação de Deus, através de um versículo. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Deus sempre vai te dar uma confirmação. E você vai sentir tanta paz e tanta convicção que você não vai ter medo nenhum, não vai surgir dúvidas, medos, você vai lá e vai agir, vai colocar em prática, porque você sabe que foi Deus que te falou. Essa foi uma das histórias que eu experienciei com Deus. Eu tenho muitas outras, inclusive deste meu primeiro livro aqui,
Foi uma história que eu contei aqui no livro. Essa história é muito forte, que mudou completamente a minha vida. Se você quer que eu conte um pouco sobre essa história em um vídeo, deixa aqui nos comentários, porque daí eu posso fazer um resumo sobre a experiência que eu tive ao escrever este livro e todo o processo que aconteceu depois, porque hoje eu já tenho 4 livros, mais dos meus clientes, publicado, e continuo escrevendo livros sobre o amor de Deus, para falar sobre Deus, para levar esse amor, essa graça que Ele nos dá para todos nós, se buscarmos a Ele. Vou deixar aqui na descrição o link deste livro aqui e também dos meus outros livros. Um beijo da Carol e até o próximo vídeo!